Oiê, graça e paz. O título de hoje, o Supremo Pecado Original. É fato que sempre surge a pergunta: como se originou o pecado no mundo? Muitas pessoas até mesmo nem acreditam que existe o pecado, mas o pecado existe, você sabia? Pois é, e é esse assunto que nós vamos falar neste estudo. E para entendermos então, nós vamos começar lendo a nossa Bíblia em Isaías 14, versos 12 até o 14. Eu já estou aqui com o meu texto bíblico aberto e convido você a abrir a sua Bíblia também. Vamos lá? Isaías 14, verso 12 e 14. Como caístes do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado ao chão, que enfraquece as nações, porque tu tens dito em teu coração: eu ascenderei em direção ao céu, eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu também sentarei sobre o monte da congregação nos lados do norte. Eu ascenderei acima das alturas das nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Descontente com a sua posição, embora era uma posição elevadíssima, acima de todos os anjos que existia no céu, ele quis cobiçar ou desejar a posição do seu próprio Criador. E o desejo de Lúcifer em seu coração era ser igual a Deus. Não estava contente com a posição que lhe havia sido designado. Em vez de fazer com que Deus fosse então exaltado, que Deus fosse então supremo nas afeições e na fidelidade, Lúcifer agora chama toda a sua atenção para si e gostaria então que todos os anjos se submetessem somente a ele e não mais ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. Livro Patriarcas e Profetas, página 11, diz o seguinte: E cobiçando a glória que o infinito Pai havia conferido ao seu Filho, esse príncipe dos anjos aspirou ao poder que era prerrogativa de Cristo unicamente. Lúcifer queria tomar a posição de Jesus. Ele não aceitava de maneira nenhuma estar abaixo da posição de Jesus Cristo. E Lúcifer, então, não aceitava que Jesus estivesse ali mais próximo ao lado do Pai, do Deus, o Criador. Lúcifer, ele não entendia que foi o próprio Cristo que o criou. Jesus é o Criador de todas as coisas, segundo Gálatas capítulo 1, verso 15. E assim originou-se o pecado no céu, com a cobiça de Lúcifer, ao olhar para as coisas de Deus, colocou no seu coração que desejaria ser igual ao próprio Deus. E é impressionante como o apóstolo Paulo, ele liga essa palavra cobiça com a idolatria. Na realidade, as pessoas elas idolatram qualquer coisa que não seja a Deus. As pessoas elas têm mania de colocar as coisas criadas por Deus como ídolos e idolatram essas coisas, mas esquecem do próprio Criador. E assim com a cobiça, Lúcifer leva então muitos dos anjos a adorarem a ele, a criatura, e não ao Criador. Isso pode acontecer conosco também. Nós muitas vezes podemos acabar nos deixando nos levar pelo pecado sem saber para onde vai ou o que vai acontecer com aquilo, qual fim terá aquilo. E isso é um problema muito grave. Lúcifer não sabia até onde chegaria. Afinal de contas, nunca havia existido pecado em toda a criação por toda a eternidade. Mas agora ele se origina no coração de Lúcifer. O pecado se torna um mistério celestial, um mistério universal. Lúcifer, então, não sabia para onde ia, mas o fato é que, por ele alimentar esse pecado em seu coração, ele, então, foi longe demais, tão longe, a ponto de não ouvir mais a voz do Espírito Santo. E Lúcifer agora é um derrotado e está esperando simplesmente a vinda de Jesus para então pôr fim ao pecado que ele originou. Quando então uma pessoa, ela deseja algo que ela não deve ter ou não pode ter, e ela coloca isso no seu coração, ela pode sim estar idolatrando, porque ela está cobiçando, ela está desejando aquilo muito mais do que qualquer outra coisa.
e colocando aquilo em primeiro lugar na sua vida. O mandamento contra a cobiça é o único que lida com os pensamentos e não as ações. E é por isso é muito importante nós tomarmos cuidados, porque esses pensamentos podem nos levar a outros mandamentos, a quebra de outros mandamentos, a outros pecados, e assim nós podemos distanciar cada vez mais de Jesus, cada vez mais de Deus, assim como Lúcifer distanciou. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que você tenha um dia lindo, uma semana abençoada e maravilhosa ao lado de Jesus.